Glória a Deus, aleluia. Atrasamos um pouquinho hoje, né? O nosso almoçando com Deus, mas será uma tarde com Deus. O que nós não devemos é deixar de glorificar, de exaltar o nome do nosso Deus, né? Eu dou graças a Deus por mais esse dia. Eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Para a honra e glória do meu Deus, tudo está correndo bem, né? Para o nosso encontro de mulheres aqui no Paraguai. Então, para você que está entrando aí nessa live, para você que vai acessar essa live, que você venha interceder conosco para que corra tudo bem, em nome de Jesus, porque a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, amém? Vão entrando aí, vão chamando os irmãos, as irmãs. Eu estou entrando agora. Tirei um tempinho aqui para entrar, deixar uma palavrinha que o Senhor colocou no meu coração. Será bem rápida essa live, então vai marcando aí as pessoas, vai chamando os irmãos, vai marcando aquela irmã, aquele irmão que você quer que escute uma palavra abençoada. Porque almoçando com Deus, né? Hoje vai ser tarde com Deus, glória a Deus e aleluia. Mas a gente sempre acha um tempinho, né? Graças a Deus, né? Sempre, por mais que a gente está corrido, por mais que a gente está correndo atrás das coisas, a gente sempre acha um tempo, né? Seja mais cedo, seja mais tarde, mas sempre a gente está achando um tempinho para entrar, para deixar uma palavra abençoada, porque Deus sabe, né, que não é fácil fazer a obra do Senhor, não é fácil, que eu digo assim, não, como que eu vou me explicar? Não é que não é fácil, é que é muita correria, é muitos compromissos, é muitas coisas, e a gente muitas das vezes quer fazer muitas coisas, né, e não consegue. Então eu dou a prioridade sempre de pregar a palavra, sempre de fazer visitas, sempre de resolver esse lado, né? Mas a live, né, o almoçando com Deus é algo que nasceu no coração do Senhor, então eu não gosto de deixar de fazer, eu gosto de pelo menos entrar um pouquinho, nem que seja rápido, mas deixar uma palavra para os irmãos, né? Porque todos nós necessitamos de uma palavra, todos nós necessitamos de um direcionamento de Deus, que venha da parte de Deus. E eu amo, né, pregar o evangelho, eu amo levar a palavra. Então, para a honra e glória do nosso Deus, entramos tarde, chegamos tarde, mas estamos aqui, né? Mais um dia, graças a Deus, mais um dia. Talvez você veja que eu esteja um pouco abatida, um pouco cansada, mas isso faz parte, né? Que nós também somos carne e osso, né? Nem tudo é só espiritual, às vezes a gente cansa, às vezes a gente está um pouco abatido, abatida, mas graças a Deus até aqui nos tem sustentado o Senhor, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus, aleluia. A paz, Luísa Borges. A paz, Lucimara Cardoso. Glória a Deus. Aperta os corações aí para mim ver quem é que está aí, ao vivo, no ar. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue seu copo com água, sua peça de roupa, a sua fotografia e vamos, né, começar a ouvir mais uma mensagem, mais uma palavra que veio diretamente do coração do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que é um horário que não é muito bom, mas tem muitas pessoas que nesse horário já estão em casa. Tem muitas pessoas que logo, logo vão estar conectando aí, né, no Facebook. Tem muitas pessoas que estão online, que eu vi, muitos irmãos, muitas irmãs, então eu creio que pode tirar um tempinho para escutar uma palavra abençoada. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Isso aí, vai entrando, vai compartilhando. Paz do Senhor, paz do Senhor. Estou aqui chamando mais pessoas. Paz do Senhor Jesus. Isso, vai compartilhando, vai apertando os coraçõezinhos, vai chamando o pessoal que está entrando aí, vai chamando os amigos, vai chamando os irmãos, vão compartilhando essa live, amém? Você está me escutando? Se você está me escutando, aperta os coraçõezinhos aí. Se tá bom o som, você vai aperta o coraçãozinho aí para mim saber se tá bom o som, por favor. A internet hoje está meio ruim, choveu muito aqui no Paraguai. A semana inteira de chuva, né? Graças a Deus, estava precisando. Mas atrapalha um pouco aí na internet, muitas das vezes, né? Cai a internet. Mas eu peço para um de vocês que estão aí ao vivo, aí acessando essa live, que vocês me digam se o som está saindo bem. Luísa Borges, Lucimar, estão aí? Me diga se está saindo o som bem. Você que está entrando aí, está se conectando. Aperta os corações para mim saber se está o som bem bom, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Glória a Deus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Pegou a sua Bíblia? Hermínia, seja bem-vinda. Aperta o coraçãozinho aí para mim saber se tá bom o som. Eu estava falando para o pessoal que a internet está oscilando, não está muito boa. Aperta os coraçõezinhos aí para mim saber se a minha voz está bem, tá bom? Dá um ok, um joinha aí se tá ouvindo bem. Pegue a sua Bíblia, pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Eu vou deixar uma palavrinha que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou entrando um pouco tarde, porque eu estou aqui no Paraguai. Tenho muitos compromissos, muitas coisas para fazer, e hoje não deu para entrar cedo, né? Mas não importa, a palavra de Deus será pregada, a palavra de Deus, né? Ela é viva, ela é eficaz. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Vai compartilhando essa live, vai apertando os coraçõezinhos aí, Hermínia, para o povo chegar. Você que está online, vai apertando os coraçõezinhos, que o povo vai vendo que nós estamos ao vivo, amém? Hoje é rapidinho.
Pai, muito obrigado por mais essa tarde, por mais esse Almoçando com Deus, pela vida dos irmãos que estão nessa live, por aqueles que vão acessar mais tarde, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia e vai para Salmos. Salmo 86. Muitos de nós passamos por angústia, por adversidades, muitos de nós passamos por lutas, seja na área financeira, seja na saúde, seja na área familiar. Não importa a situação que você está passando por angústia ou por um tempo de adversidade. A paz, Hermínia, não importa. Mas o Senhor, Ele nos mostra através desse salmo que no tempo da angústia nós temos que pedir socorro para o Senhor, porque todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo Ele está de ouvidos atentos, esperando que a gente se volte para Ele. Se você está passando hoje por um vale, se você está passando por uma adversidade, se você está passando por uma luta, se você recebeu uma notícia que não foi muito agradável, se alguém se levantou contra a sua vida, creia que Deus está vendo. Creia que se você abrir a sua boca, pedir ajuda para Deus, Ele irá te responder. Aqui o salmista, estava pedindo socorro para Deus. Ele estava passando por uma angústia, ele estava passando por uma perseguição, ele estava passando por um perigo, ele estava passando por uma adversidade grande. Talvez hoje você esteja como salmista, passando por essa adversidade, passando por essa angústia, passando por essa luta. Labachuricante labachai. Talvez hoje, mulher, você está aí dentro da sua casa, só Deus sabe como você se encontra. Paz, Cláudia, vai compartilhando essa live. Então aqui o salmista, ele nos ensina que em todo tempo nós temos que pedir socorro para Deus. Em todo tempo nós precisamos nos voltar a Deus. A importância de nós estarmos voltados para Deus, não só na hora que tudo vai bem, apesar que muitas pessoas, quando tudo vai bem, esquece de Deus, Quando tudo vai bem, as pessoas às vezes deixam de congregar, deixam de ir na igreja, deixam de orar, deixam de ouvir a palavra de Deus. Mas aqui o salmista, Salmo 86, compartilhe essa live, aperte os corações para o povo entrar. Diz assim: ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo, confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tem muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Deus, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me responde. Olha só, o salmista aqui está confirmando aquilo que eu falei para vocês. Ele estava passando por uma angústia, por uma adversidade. Tanto é que aqui no 6 ele pede socorro. Ele diz: ouve os meus gritos de socorro. Então ele estava passando sim por uma angústia, por uma perseguição, por uma dificuldade. Muitas das vezes nós passamos por essa angústia, muitas das vezes nós passamos por adversidade, por perseguições. Muitas das vezes o inimigo se levanta até dentro da nossa casa, muitas das vezes é no nosso local de trabalho, muitas das vezes até dentro da nossa igreja. Satanás, ele usa quem ele quer e como ele quer. Quando as pessoas dão brecha, ele usa sim.
Talvez hoje você está sendo perseguido. Talvez hoje algo aconteceu na sua vida a qual você não esperava. Talvez pessoas levantaram falso contra a sua vida. Eu não sei, mas aqui o salmista ele diz: Senhor, escuta-me e responde. Eu estou fraco, eu estou necessitado. Talvez você esteja fraca espiritualmente. Talvez você esteja necessitando que Deus fale contigo. Mas eu creio que através desse salmo, Deus já está falando contigo, assim como Deus está falando comigo. Aqui o salmista, ele pede para Deus escutar ele e responder. Ele precisava que Deus viesse de encontro a ele e desse a resposta, desse o escape para ele. Talvez hoje você esteja aí precisando de uma resposta diante dessa circunstância, diante dessa situação. Ele diz para Deus ouvir a oração dele, porque ele estava fraco e necessitado. Ouve a minha oração. Ele pedia para Deus ouvir. Talvez você já tenha orado a Deus, talvez você já tenha pedido para tantas pessoas interceder por você e você pensa que Deus não está ouvindo a tua oração. Aqui o salmista ele estava fraco, necessitado. Ele mesmo diz: eu estou fraco, necessitado. Ouve a minha oração. Salva-me da morte. Olha só. Salva-me da morte. Ele estava em perigo de morte. Ele estava necessitando de ajuda. Ele estava temendo a morte. E ele dizia para Deus: porque eu sou fiel, salva-me, porque eu sou teu servo. Olha só que confiança. Na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da adversidade, na hora da necessidade, na hora que ele estava se sentindo em perigo de morte, a quem ele recorreu? Ele lembrou do Senhor em todo o tempo. O salmista, ele lembrava do Senhor em todo o tempo. Davi, ele pedia socorro para Deus. Eu amo o Salmo 71, aonde ele pede socorro para Deus. Ele diz: apressa-te, ó Deus, apressa-te me socorrer. Olha só, então em todo o tempo o salmista Davi, ele pedia socorro para Deus porque ele sabia da onde poderia vir o escape. Ele estava aqui em perigo de morte. Ele mesmo fala no 2, salva-me da morte, salva-me da morte. Talvez hoje você não precisa pedir socorro para Deus, porque você não está em perigo de morte, literalmente, como Davi. Mas talvez hoje você esteja numa morte espiritual. Talvez você que ia na igreja, talvez você que congregava, talvez você que orava, talvez você que até fazia a obra do Senhor. Hoje você está se sentindo morto espiritualmente por algum motivo, por alguma causa, por algum problema, por alguma circunstância. Você saiu dos caminhos do Senhor, ou talvez você esteja morto por dentro, por alguma situação que aconteceu, a qual você não esperava. Talvez seja um divórcio, talvez seja uma doença, talvez seja um filho nas drogas, labaxuricante, labaxai. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas o Senhor te conhece. Ei, homem, ei, mulher de Deus, Deus te conhece. Assim como o salmista pediu socorro para Deus, porque o perigo que ele estava enfrentando, alabaxuricante, labaxai, era perigo de morte, era uma situação difícil, era algo a qual ele não encontrava saída. Talvez hoje você não encontre saída, talvez hoje você não encontre resposta, alabaxuriande, labaxai, para a situação que você está enfrentando. Mas aqui, salmista Davi diz no 3, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Ele tinha certeza a quem ele servia. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Olha só, meu Deus, glória a Deus. Já era para você dar um glória, um aleluia. Que confiança esse homem tinha em Deus. Pois o Senhor é meu Deus, pois eu oro a ti o dia inteiro.
Há quanto tempo você não tem encontrado um tempinho para orar a Deus? Há quanto tempo você não levanta nas madrugadas? Muitas das vezes Deus te acorda, te inquieta nas madrugadas. Há quanto tempo você não levanta? Há quanto tempo você não faz um jejum ao Senhor? Há quanto tempo você não tira um tempo? No dia, eu costumo dizer, o dia tem 24 horas. O dia tem a paz, Rô. Seja bem-vinda, compartilhe essa live. Há quanto tempo você não tira um tempinho para estar na presença de Deus? Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente porque elas não buscam a Deus. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão abatidas espiritualmente, tem muitas pessoas que estão se arrastando, alabaxuri, cantelabachai. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão mortas espiritualmente falando, porque não buscam a presença de Deus. Aqui o salmista, ele fala, o Senhor é o meu Deus. A paz, Edna, já está em viagem. Ele pede a compaixão de Deus. Mas aqui ele diz para Deus, eu oro a ti o dia inteiro. Talvez você esteja como a Rosângela. Ela está lá no serviço dela, na hora do almoço dela, no intervalo, e ela está se alimentando da palavra. Ela entrou nessa live porque ela tem sede, ela tem fome, ela necessita, ela manda ela baixar em todo o tempo de estar na presença de Deus. Porque eu conheço ela, eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu sei que ela todo o tempo é uma mulher que está buscando a cada dia mais se aproximar de Deus. Então que você seja como esse salmista. Aqui o salmista, ele dá uma demonstração de fidelidade. Ele estava passando por um período difícil, uma adversidade grande, e o perigo era de morte. Ele mesmo fala que era perigo de morte, mas em todo o tempo, em todo momento, ele lembrava de Deus. E aqui no 4 ele diz, ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tem muito amor por todos os que oram a ti. Olha só, como ele tinha certeza que Deus era perdoador. Talvez ele achasse que aquilo que ele estava passando, aquela dificuldade, aquela angústia, fosse por causa do pecado dele, porque Davi pecou com Betseba. Davi teve um pecado muito grande quando mandou tirar a vida do marido daquela mulher. Mas mesmo assim, Davi, ele reconhecia a Deus. Mesmo assim, ele pedia perdão para Deus. Mesmo assim, ele sabia a pequenez dele diante do grande Deus. Então, que nós sejamos assim. Não é porque você está enfrentando essa luta, não é porque você está enfrentando essa adversidade, talvez uma perseguição, talvez tenha te perseguido. Muitos de nós somos perseguidos até dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho, nós somos perseguidos, porque Satanás, ele fica furioso aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, Satanás tem que bater em retirada. Então ele se levanta, ele quer nos parar de todo jeito, ele quer que a gente desista, ele quer nos ver derrotado, ele quer que nós venhamos a murmurar contra Deus, ele quer que nós venhamos a abandonar Deus literalmente. Mas aqui o salmista, ele mostra que no tempo da angústia, no tempo da luta, da adversidade, a gente precisa se voltar a Deus. E no 6 ele diz, escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. A paz, Josiane, Edna, sejam bem-vindas. Compartilhe essa live, aperte os corações.
Aqui, ó, escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos de socorro. E então ele estava em angústia, ele estava pedindo socorro, ele estava em perigo de morte, mas ele sabia em quem ele cria. Talvez hoje você precise de uma resposta de Deus. Talvez hoje, alabaxuricante, alabaxai, você esteja assim, pedindo socorro para Deus. Talvez hoje a situação, o levante, veio de uma tal maneira, lamando, reciande, alabaxai, que você não sabe para onde correr. Mas aqui o salmista nos mostra a importância de estarmos na presença de Deus. Aqui ele estava sofrendo perigo de morte, aqui ele gritava por socorro, porque ele necessitava de um socorro urgente. Talvez hoje, mãe, você precisa, lamando, reciande, labaixai, de uma resposta urgente. Talvez hoje, esposa, você precisa de um socorro urgente. Talvez hoje, mulher, você precisa, labaxuricante, labaixai, de uma cura urgente. Talvez hoje você precise de uma porta aberta urgente. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor, através desse salmo, mostra a importância da gente se voltar para Deus, a importância da gente tirar um tempinho para buscar, lamando, reciande, labaxai em Deus. Porque o nosso socorro vem do Senhor. A palavra é bem clara. Nós temos que entender que o socorro, ele vem de cima. Eu não posso andar prostrado porque algo aconteceu na minha vida. Eu não posso estar de cabeça baixa porque aconteceu um levante, o médico decretou algo sobre a minha saúde, ou o marido diz que vai sair de casa, ou o filho está perdido nas drogas. Eu não sei a circunstância que você está enfrentando, mas levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça, olhe para os céus, olhe para o alto, da onde virá o teu socorro tem que vir do Senhor. Foi Ele que disse na palavra dele, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele lança uma palavra, Ele é fiel e vai cumprir o que Ele prometeu. Se Ele prometeu que esse filho será liberto, creia que ele será liberto. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Receba aí. Creia que o teu filho será liberto. Creia que aquela pessoa a qual você busca será liberto das grades. Creia que o alvará de soltura vai cantar. Creia, mulher e homem de Deus, que Deus não é homem para mentir. Creia, mulher, você que recebeu um decreto do médico. Talvez hoje você esteja com um familiar acamado, uma pessoa doente, você não sabe o que vai fazer, mas creia que o Senhor é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Então continue perseverando, continua buscando, continua orando. Aqui o salmista ensina que ele orava todo dia, o dia inteiro ele buscava em Deus a resposta. Ele estava passando por uma luta, por uma perseguição. Desculpa porque eu tô com a garganta, a minha voz um pouco cansada, mas eu creio que você está escutando essa mensagem. Então, escute essa palavra que o salmista dá um exemplo para mim, para você. Não importa a adversidade, não importa a luta, sempre ache um tempinho para Deus. Tire 10 minutos do seu tempo para ler a palavra. Tire meia hora para você se colocar na presença. Lamando, reciande, labaxai. Tire uma meia hora do seu dia, que é 24 horas, eu repito, um dia de 24 horas, você não consegue tirar meia hora, 15 minutos para estar na presença de Deus? Talvez seja por isso que você não consiga obter a resposta que tanto você necessita. Talvez seja por isso que você tem passado por tantas lutas e não consegue sair desse vendaval
mal, dessa ventania, desse terremoto espiritualmente falando, porque muitas das vezes as pessoas estão num vale, estão no meio de uma luta, de uma guerra espiritualmente falando, e a pessoa não tira um tempo para falar com Deus, um tempo para pedir orientação a Deus. Aqui o salmista estava passando, repito, depois você medite na palavra, Salmo 86, ele estava passando por um perigo de morte. Mila, seja bem-vinda. Vamos encerrar essa live, eu não quero me estender. Aí no 7 ele diz assim: em tempos de angústia eu clamo a ti, pois tu me respondes. Então ele sabia que na angústia, na adversidade, ele podia clamar a Deus, porque ele sabia que a resposta seria certa. Ele sabia, talvez hoje você tenha buscado em tantas coisas, em tantas pessoas, mas o principal você não tem buscado, que é a presença de Deus. Aqui o salmista diz que em tempo de angústia, em tempo de luta, em tempo de perigo de morte, em tempo da adversidade, ele buscava em Deus a resposta. Ele diz: eu clamo, eu te chamo, porque eu sei que tu vais me responder. Olha só que confiança, que certeza, que eu e você tenhamos essa certeza, que no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da angústia, a gente se volte para Deus, porque eu tenho a certeza que Deus irá me responder. Quantas das vezes, irmãos, eu vou falar de mim, eu estou passando por um perrengue, por uma guerra, por uma luta. Quantas das vezes a gente passa por situações difíceis, mas quando eu me volto para Deus, quando eu clamo a Deus, quando eu busco em Deus, logo a resposta vem. É isso que nós temos que entender aqui com o salmista. Ele estava passando por uma fase difícil, por uma perseguição, por uma guerra, por uma luta. Depois você medite em Salmo 86, que Deus irá falar com você. Talvez hoje você esteja aí precisando da resposta, mas eu creio que através desse salmo, Deus te deu o direcionamento, o que nós devemos fazer. Repito, muitas das vezes a gente busca em homens, em pessoas, não que seja errado eu pedir oração, não que seja errado eu falar com o pastor, com a pastora, com o homem, com a mulher de Deus, não é isso que eu estou falando, mas muitas das vezes a gente bate em tantas portas, a gente busca em tantas pessoas, mas a gente não busca a resposta do principal, que é Deus. Aqui o salmista, ele passava por uma angústia, por uma adversidade, por um perigo de morte. Ele diz: salva-me da morte. E mais adiante, ele diz assim: eu estou gritando, pedindo socorro. Então ele gritava pedindo socorro para Deus. Então a adversidade que ele estava passando não era pouca, mas ele sabia que se ele pedisse socorro para Deus, se ele se voltasse para Deus, se ele orasse a Deus, a resposta logo viria. E assim aconteceu na vida de Davi. Deus respondeu em todo momento, Deus respondia a esse homem. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque em todo momento, na hora boa, na hora ruim, na hora do perigo de morte, na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora que os inimigos intentavam mal contra a vida dele, ele se voltava para Deus. Que eu e você venhamos tirar, o ensinamento através desse salmo, que eu e você, nós venhamos entender a importância de estarmos centradas em Deus. Está passando pela luta? Está passando pela adversidade? Busque a Deus, porque o socorro virá sim. O socorro virá assim. Eleva os teus olhos para o monte, eleva os teus olhos para os céus, porque de lá virá o socorro. O próprio Davi, nos Salmos, ele fala sobre isso. Então nós temos que entender, a palavra é para ser meditada, mas é para ser usada na nossa vida, no nosso dia a dia. A
palavra não adianta eu vir aqui pregar para você, ensinar você. Não adianta Deus falar através da palavra se eu não usar no meu dia a dia. Talvez hoje, eu repito novamente, você esteja enfrentando uma adversidade, um problema grande aí na tua casa. Talvez hoje você olha para todos os lados e não vê ninguém, porque na hora da luta, muitas das vezes, todo mundo foge. Todo mundo, alamando, reciando, baixar e a gente fica sozinho. Por que que Deus permite isso? Não culpe as pessoas que te deixam só, é Deus tirando as pessoas, alamando, reciando, baixai. Orecante, labando, reciando, baixai. Deus tira assim, mulher. Deus tira assim, homem de Deus, as pessoas da sua volta para você se voltar para Ele. Muitas das vezes Deus te deixa sozinha no meio do problema para você se voltar para Ele, porque você não ora mais como antes, porque você não busca mais como antes. Então nós temos que levantar nossos olhos sim para o céu, nós temos sim que levantar um jejum, nós temos sim que nos consagrar a Deus, nós temos sim que buscar resposta em Deus. Quantas horas você tira para ficar na presença de Deus? Qual é o tempo que você dá para Deus? Ah, Deus é muito importante na minha vida, eu amo a Deus. Tem pessoas que enchem a boca para dizer, eu amo Jesus. Ah, eu amo o Senhor. Deus é o meu Senhor. Ai, Deus, eu te amo. Mas você demonstra isso através das suas orações, você demonstra isso na hora da adversidade, você se volta para Ele, você busca Ele realmente, você mostra realmente que você ama a Deus quando você se volta para Ele, você mostra realmente que ama a Deus quando você tira um tempo com Ele. Quando você fala com Ele, talvez você fale para todo mundo o seu problema, o que você tem enfrentado no seu casamento. Talvez você fale para todo mundo o problema do seu filho. Talvez você fale para todo mundo sobre essa doença. Talvez você fale para todo mundo que você está desesperada atrás de uma porta que se abra. Talvez você fale para todo mundo, as pessoas já não aguentam mais ouvir alabaxuricante, alabaxai o seu problema, mas você não se volta para o principal, que é Deus. Aqui o salmista mostra que a adversidade dele era grande, era um perigo de morte. Ele diz aqui que ele gritava por socorro. Eu estou angustiado, eu grito, eu clamo pedindo socorro. Então não era fácil o que ele estava enfrentando, mas ele tinha a certeza que em tempos de angústia, se ele clamasse a Deus, Deus iria responder. Então que hoje esse salmo seja a resposta que você precisa para a sua vida, que hoje esse salmo seja a resposta que Deus mandou para você. Através da minha vida, Deus está falando para você, volte-se para mim, volte-se para mim, eu estou te esperando. Eu estou esperando você falar para mim sobre o seu problema. Eu estou esperando, alamando, reciando, baixai, que você chore aos meus pés. Eu estou esperando que você venha buscar solução, alamando, reciando, baixai. Porque eu disse na minha palavra, acaso há algo impossível para mim? Não. Então o Senhor, na sua palavra, Ele diz, acaso há algo impossível para mim? Não. Então essa situação que você está enfrentando, essas portas fechadas, esse problema com esse familiar, a tua saúde, o problema no teu casamento, o problema com esse filho que está perdido, o Senhor está te dizendo, acaso há algo impossível para mim? Não. Ele mesmo responde não. Então creia, confie, se volte para Ele, busque o socorro em Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Então nós temos que entender, na hora da angústia, na hora da adversidade, se volte para Deus. Para você que está entrando agora, compartilhe essa live, depois escute essa mensagem que veio direto do coração de Deus. Eu estou me consagrando
participar do congresso, para o encontro, né, de mulheres aqui no Paraguai. Joraí de Oliveira, seja bem-vindo. Depois você acessa essa live desde o começo, que Deus irá falar grandiosamente ao teu coração, assim como falou conosco, que estávamos na live. É Salmo 86. Amém? Glória a Deus. Eu peço também para vocês intercederes aí pela pastora aqui, né? Que sábado nós vamos estar no encontro de mulheres, terceiro encontro de mulheres aqui no Paraguai. Eu estou aqui no Paraguai, para honra e glória do meu Deus. Tenho pregado o evangelho, tenho visitado, tenho orado por muitas pessoas. O Senhor tem bradado. Por isso que a minha voz está assim, né, um pouco fraca, mas hoje Deus me tocou no meu coração de deixar esse salmo para você, porque Ele conhece as pessoas que vão estar acessando essa live, Ele te conhece, homem de Deus, Ele te conhece, mulher, a situação que você tem enfrentado não está fácil, não está fácil, Deus te conhece, Ele sabe o quanto alamai churiande labaixai você tem chorado, Ele sabe o quanto você tem clamado por uma resposta, Ele sabe o quanto você tem sofrido por aquele filho, Ele sabe o quanto você tem sofrido buscando a tua cura, Ele sabe o quanto você tem sofrido precisando de uma resposta urgente diante dessa adversidade, dessa situação. O Senhor te conhece, então o Senhor me trouxe até aqui nessa tarde para te responder. Clame a mim e eu te responderei. E farei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então clame a Ele, tire um tempo para o Senhor, tire um tempo para adorar a Deus, tire um tempo para exaltar o nome do Senhor, tire um tempo para se consagrar a Deus, tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Muitas pessoas que oravam nas madrugadas não têm orado mais. Muitas pessoas que liam a palavra de Deus, tinham prazer em ler a palavra de Deus, hoje tem preguiça, dá sono, às vezes perdem horas no Facebook, nas redes sociais, às vezes perde horas em coisas que não vão edificar a sua fé, que não vão te dar respostas, não, muito pelo contrário, vão te contaminar. Quantas pessoas perdem horas aí nas redes sociais, vendo coisas que não edificam a sua fé, e aí você não busca nem 10 minutos a presença de Deus. Talvez seja por isso que você esteja hoje morta ou morto espiritualmente falando. Talvez você esteja aí numa angústia, numa adversidade tão grande que não sabe para onde correr. Você busca em tantas portas, em tantas coisas, você busca a resposta, mas para Deus, o principal que você deve elevar os teus olhos, você deve pedir socorro para Ele, você não busca. Então que essa palavra que veio de encontro a mim, venha de encontro a você. Talvez você hoje precise se voltar novamente para Deus. Talvez você deixou os caminhos do Senhor. Talvez você está afastado da igreja. Talvez você está afastado de Deus. Mas hoje é a tarde, hoje é o momento que o Senhor preparou para dizer: volta. Assim como aquele filho pródigo que saiu, andou pelo mundo, né? Jogou tudo fora, aquilo que papai deu para ele, jogou tudo fora no pecado, buscou em prostituição, buscou em bebida, buscou em jogatina, buscou em tantas coisas, né? O alívio para a sua alma, mas não buscou nele. Mas papai estava lá sempre, todos os dias, naquela varanda, esperando que o filho pródigo voltasse. Talvez hoje você é esse filho pródigo. Talvez hoje você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Mas basta você se arrepender e voltar. O filho pródigo voltou na hora da adversidade, ele lembrou da casa do pai. Mas ele não esperava que o pai dele fosse receber ele daquela maneira, não. Talvez você tenha medo de voltar para a igreja, talvez você tenha medo que Deus venha não aceitar você de volta por tantas coisas erradas que você fez, mas o Senhor mostra nessa parábola do filho pródigo
que Ele está lá de braços abertos te esperando. Amém? Glória a Deus. Então volte-se para Deus, busque em Deus, porque Ele virá ao teu encontro. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Vamos consagrar a Deus. Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por esse salmo. Assim como Davi pediu socorro, Pai, tem muitas pessoas pedindo socorro nessa tarde. Assim como Davi estava numa angústia, Pai, ele estava numa situação, num perigo de morte. Talvez essa mãe, essa esposa, esse homem, essa mulher esteja passando por uma angústia, Pai. Talvez essa pessoa acessou essa live como último recurso, Senhor, de uma resposta de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha dar a resposta que ela necessita, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo, esse copo com água, que todo aquele que estiver fraco, Senhor, na caminhada, venha receber força, que todo aquele que estiver acamado, venha se levantar. Em nome de Jesus, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele que precisa de uma resposta, que nesse momento o Senhor venha responder. Toca, Jesus, desde o alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo toda a doença, todo espírito de morte, todo espírito de separação, todo espírito, Senhor, de opressão, todo espírito maligno que tem colocado, Senhor, essa opressão sobre essa mulher, sobre esse homem de Deus, todo espírito maligno que tem colocado, Senhor, essa depressão, Pai, que o Senhor venha livrar dessa depressão, dessa humilhação que essa mulher passa dentro da sua casa, Pai. Em nome de Jesus eu consagro e abençoo. Amém. Glória a Deus. Beba dessa água. Em nome de Jesus. Dê um glória, um aleluia. Como é linda a palavra de Deus. Como é rica a palavra de Deus, né, irmãos? Depois você medite nesse salmo, que eu creio que Deus irá falar grandiosamente mais ao teu coração. Eu agradeço a todos que acessaram essa live, agradeço a todos que têm orado pela pastora aqui, agradeço a todos que tiram um tempinho para entrar na live, para ouvir a palavra do Senhor. Compartilhe essa live, irmãos. Eu peço para você compartilhar, que muitas pessoas precisam ouvir. Muitas pessoas precisam se aproximar de Deus. Talvez seja uma pessoa que abandonou os caminhos do Senhor. Ela precisa buscar mais de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma adversidade dentro da tua casa e você precisa. Então compartilhe essa live com seus amigos, nas suas redes sociais, porque eu creio que Deus irá te usar, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Talvez você não é uma pregadora, você não é um pastor, um missionário, mas através da sua vida você pode levar o evangelho mais longe. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?